Fala galera, boa noite. Chegamos aqui mais uma vez, mais uma quarta-feira, sempre nas quartas-feiras, Papo de Quarta com o professor Valmir Soares Júnior, mas dessa vez o tema não é sobre contabilidade, é um tema mais abrangente, é um tema mais geral, é algo que aflige a todos nós de maneira muito parecida, mas a gente vai tentar de maneira leve, descontraída, de maneira bem mais tranquila, de maneira, eu diria, perspicaz, tentar levar um pouco de tranquilidade a você, levar um pouco de tranquilidade à sua casa, levar um pouco de tranquilidade aos seus estudos, tá? Primeiro, como a gente já costuma fazer assim de início, eu queria que vocês jogassem aqui nos comentários a informação de se o áudio está indo legal, se vocês estão me ouvindo bem, porque eu só faço essa live para vocês, né? Então, se vocês não estão me ouvindo, não adianta. Então, vou esperar que vocês colocarem nos comentários se o som está legal. Galera que já entrou aí, ó, Andréia, Walter, Samuel. Galera que já tá na live, lembra de curtir o vídeo, tá? Ajuda muito aqui o canal. E aproveita, manda o link para os amigos, manda o link para o grupo da família, grupo do trabalho, porque é um tema que, como eu comentei agora há pouco, é um tema que atinge basicamente todos nós. Então, seria muito bom poder compartilhar esse momento, compartilhar essas orientações, essas indicações, tudo que for possível para fazer. Ó, Marcelo Lucas, dizendo que tá ótimo. Eu espero que seja o áudio. Ivanildo, o áudio tá ok. Muito obrigado a galera que tá entrando aí. Pronto, já. Legal. Samuel, Cássia, Francisco, todo mundo. Marcelo Lucas. Marcelo, padrão 4K só na sua televisão. Ó, para quem tá vendo aqui no YouTube, Marcelo Lucas é colega de trabalho meu lá no IF, tá? Então vocês dêem um desconto aí se ele começar a rasgar elogios. Ele é amigo meu e da psicóloga também. Então vamos lá, galera, sem mais delongas, lembrando que vocês podem a qualquer momento ajudar o canal, está aqui o PicPay, é só ler esse QR Code aqui. Esse QR Code vai continuar aparecendo na live a todo momento, então você pode ajudar o canal a se manter. Mais informações você encontra na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Vamos lá então, vamos fazer a transição aqui, porque aqui é tudo aqui é. Eu vou avisar aqui a psicóloga, vamos entrar ao vivo, tá? Então, por favor. Ela já está nos vendo. Vamos lá. Olha só, estamos aí. Nossa, Mona, fala, dá um oi, só para ver se o seu som está sendo captado, por favor. Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Pronto, já mandou um boa noite, então Tudo ok? esperar só. Mona, fala mais um pouquinho, só para conferir se seu som não está ficando estourado. Tá. Tá ouvindo? Tá ouvindo com Tá bom, clareza? já deu. Já foi Ótimo. bastante. Já foi bastante. Pode ficar aguardar um pouquinho aí. Cadê a galera? Márcia, o amor da minha vida entrou aí nos comentários também. Márcia mandando um alô de Mossoró. Márcia tá aqui na área aqui de casa. Minha esposa tá aqui. Tá fazendo exercício aqui na garagem assistindo a live. Muito bem, tá certa. Vamos lá. Ó, eu queria dizer que nossa querida colega psicóloga é um pouco tímida. Então vamos bater o recorde de audiência dessa live, tá? Semana passada a nossa meta era bater a live do Jorge Mateus, mas como agora a gente tem uma convidada, a meta é bater a Marília Mendonça, certo? Então, manda o link para a galera aí, compartilha com o pessoal, vamos bater. Ó, o Walter mandou avisar, mano, que tá perfeito, viu? Obrigado, Walter. Ótimo. Galera aí, captou a tosse perfeitamente agora. Vamos lá. Então, é o seguinte, só quero pessoal, lembrar que a psicóloga é alérgica, né? Então, tosses, espirros poderão estar presentes também. A ideia, peraí, pegar aqui o celular, pessoal. A ideia era fazer essa live na outra semana, mas como eu estava usando um bigode, não ia dar certo, porque ela ia ficar rindo de mim. Que nossa querida amiga Mona Lisa Bernarda, ela gosta de rir das minhas cachorradas. Então vamos lá, deixa eu começar aqui. Pessoal, como já está aí na descrição, né, o tema da nossa live hoje é lidando com ansiedade em tempos de pandemia. Então, muitos dos meus alunos do curso preparatório me procuraram, me informaram que estavam tendo muita dificuldade com rotina, essa nova rotina, esse novo estilo de vida pandêmico, distanciamento social, isolamento dentro de casa, direto, o trabalho teve que ser alterado. Infelizmente, muita gente perdeu suas colocações, outras pessoas tiveram que adaptar. Eu, por exemplo, estou trabalhando de casa, muita gente está se virando como pode, e ansiedade é algo que aflige a todos nós. Então, eu convidei a minha amiga em particular, Mona Lisa Bernardo, Almeida da Silva, certo? Para algumas formalidades, tá bom? Conselho Regional de Psicologia, 11/07108.
e ela é psicóloga, que eu estou lendo aqui o currículo dela. Ela é psicóloga clínica, especialista em gestão de saúde, formação clínica em Gestalt terapia. Ela teve que me chamar a atenção que Gestalt pronuncia assim. Terapia de casais e recursos técnicos na clínica. Atende adultos e casais, tem como interesse de estudos, violência, luto e relacionamento. E disse que a foto do banner podia ser a do WhatsApp. Pessoal, é o seguinte. E Mona Lisa atende em Fortaleza, tá? Então eu vou pedir que ela se apresente para a gente poder, então, ingressar na nossa pauta programada aqui, especialmente a pedido da galerinha do meu curso preparatório, que eu pedi para eles mandarem algumas perguntas. E só que são, como já falei, são temas que acabam atingindo a todos nós em maior ou menor grau, tá bem? Então, Mona Lisa, você poderia iniciar com a apresentação? Eu prometo ficar quieto aqui por um tempo, depois a gente avança nos nossos pontos, tá bom? Seja muito bem-vinda, boa noite, Mona Lisa Bernardo. Boa noite, amigo. Muito, muito obrigada. Eu acho que eu nem tenho mais muita coisa para acrescentar, porque você já leu aí em relação à parte profissional o que é essencial. Só vou acrescentar que tem uma cachorra comigo aqui, então pode ser que também exista a participação dela e de latidos na live. O mundo animal é sempre bem-vindo. Agradecer mais uma vez pelo convite, né? E parabenizar por você estar se preocupando com isso, levando esse debate, essa conversa para os seus alunos, porque apesar disso hoje estar muito falado, né? Eu acho que agora sim a gente está conseguindo entender a importância do bem-estar psicológico. Ainda existem muitos entraves, né? Ainda existe muito colocar de escanteio o que é da área da saúde mental como sendo aquela coisa do só psicológico, né? Como se isso não fosse nada. Então, eu acho fundamental que isso esteja acontecendo. Eu queria parabenizar mais uma vez você, professor e amigo, por ter essa sensibilidade. E é isto, né? Vamos lá. Vamos lá, hein? Tá. Mais alguma coisa em relação à introdução? Que aí a gente fazia o bate-bola, eu ia introduzindo os temas e a gente vai avançando aqui na conversa, tá bom? Mona Lisa, uma coisa que eu posso falar particularmente, porque eu também sinto isso eventualmente, felizmente agora um pouco menos, depois de certa organização. Depois a gente até conversou e tudo. Mas, assim como muita gente, sempre se queixou de falta de tempo. Eu queria ter mais tempo. Isso, especialmente a gente está falando em tempo para curtir mais a casa, fazer algumas tarefas e até estudar mesmo, né? Já que existe o canal tem um foco para pessoas em preparação, em estudo, para concurso público, o que seja, a gente sempre se questiona que queria ter mais tempo para estudar, que se tivesse mais em casa ia ter mais tempo para estudar. Só que, assim como eu no início, muita gente tem problemas com... não consegue se concentrar, não consegue criar foco, ser mais objetivo. Então, fica desconcentrado e perde foco com frequência. Eu queria que a gente começasse a discorrer nesse nosso papo sobre isso, sobre essa dificuldade em se concentrar, essa dificuldade em focar em alguma coisa. Entendi. Antes de falar exatamente sobre isso, eu vou só dar uma introdução no que seria ansiedade, né? Que eu acho que é uma palavra que, assim como hiperativo, como depressivo, tá super na boca de todo mundo, mas a gente confunde muito e usa até de uma forma muito desregulada, né? Então, eu estou muito ansioso para isso, quando na verdade a gente está muito animado, né? Não tem uma palavra boa também para esse sentimento de euforia. Só que a ansiedade é algo natural do ser humano. Então, assim, todo mundo, em um nível ou outro, vai ter ansiedade, essa ansiedade negativa, que acelera o coração, que deixa a gente sem respirar direito, né, que parece que vai desmaiar em situações mais graves. Só que o que vai diferenciar muito isso é o meu contexto, né? Aquilo que eu tenho como caderninho pessoal,
de recursos para serem utilizados nesses momentos. E isso depende muito do que eu aprendi sobre a vida, de como eu aprendi a olhar para as dificuldades, de como eu aprendi a priorizar algumas coisas em detrimento de outras. Então, isso vai variar muito de pessoa para outra. Quando a gente entra nessa questão dos estudos, ou do dia a dia mesmo, que eu preciso focar em alguma questão, seja do trabalho, seja numa conversa que eu estou tendo, e aí eu preciso ficar fazendo outra atividade junto, eu percebo que o quanto que isso cresceu nesse contexto que a gente está agora, de pandemia, de isolamento, né, de quarentena, onde a gente está dentro de uma bolha completamente nova, que todos os recursos que eu tinha aprendido até hoje, de nada ou pouco me servem para ajudar a diminuir um pouco dessa ansiedade. Então, eu preciso dar conta de tudo ao mesmo tempo, né? A minha abordagem, né, a Gestalt, que você leu muito bem, por sinal, é, ela tem muito como base a interação de figura e fundo. E o que é que isso significa, né? Olhando para essas questões de foco. Quando eu estou focando em uma coisa, seja na tarefa que eu estou fazendo, seja num objeto para onde eu estou olhando, seja numa relação que eu estou vivenciando no momento, todas as outras coisas entram em plano de fundo. Né? Então, se eu tenho foco em alguma coisa, todo o resto acaba indo para um segundo plano. Eu não tenho como olhar para aquilo dali. Eles passam a perder um pouco da sua importância, ou diminuem a sua importância, ou deixam de existir, que seja, para que aquela coisa que eu estou tendo como foco agora possa se sobressair. No entanto, quando a gente está dentro dessa bolha, né, desse novo contexto, que é muito novo mesmo para todo mundo, a gente não sabe lidar, a gente não sabe nem o que é que precisa ser focado. Então, ao mesmo tempo que eu mantive algumas atividades do mundo anterior à pandemia, né, de ter que continuar estudando, de ter que fazer um trabalho agora em um novo formato, de ter que lidar com os filhos, de ter que ensinar tarefa doméstica, enfim. Ao mesmo tempo que eu preciso cuidar disso tudo, eu não sei mais o que é mais urgente, porque ao mesmo tempo que tem as atividades de antes, eu também estou me preocupando com a minha vida. Né? Eu também estou lidando com o medo de adoecimento, eu estou lidando com regras de higiene muito mais rígidas. Então, a cada saída que eu preciso fazer no supermercado, por exemplo, é todo um ritual que eu preciso cumprir na volta para casa. Então, a gente fica em estado de alerta o tempo inteiro. É muito mais difícil de eu conseguir olhar para um fenômeno, né? E aí eu vou usar a questão do estudo como exemplo. É muito mais difícil de eu olhar para os meus livros, de eu assistir a minha aula, de eu voltar até a quantidade de horas que eu tinha de estudo por dia, quando ao mesmo tempo eu estou tendo que lidar com coisas que eu não sei se são tão importantes quanto aquilo. Então, manter o foco nesse momento é muito mais difícil, porque eu não tenho como deixar em plano de fundo algo que é tão importante quanto. E quando eu coloco muitas coisas no mesmo peso, né, a minha preocupação com a saúde, a minha preocupação com os estudos, a minha preocupação com o trabalho, a preocupação com os filhos, quando tudo isso tem o mesmo peso, eu não tenho como hierarquizar. E aí entro numa crise de ansiedade muito maior. Eu coloco em mim uma desconcentração muito maior, porque é como se eu pegasse aquele foco que antes era tão fácil de colocar, ou era menos difícil do que o que está sendo agora, colocar numa coisa só e distribua ele em várias outras coisas. Então não tem como eu me cobrar ser a mesma pessoa que era antes disso tudo estar acontecendo, porque a gente não está no mesmo contexto. Entende? Sim, acho que de antemão já ajuda a muita gente a entender o seguinte, que mesmo que num contexto normal você se considerasse uma pessoa focada, objetiva, concentrada, essa mudança de contexto, essa mudança para uma realidade que, assim, né, alguns falam assim, mas há 100 anos que não acontecia isso. Eu prefiro dizer que nunca aconteceu isso, porque pandemia, a última no tamanho como a gente tem na história, se faz um paralelo muito grande com a gripe espanhola, cerca de 100 anos atrás.
só que o mundo era completamente diferente. As pessoas não Exato. tinham nem uma fração mínima de informação como a gente tem hoje. A gente acompanha quase que em tempo real o que está acontecendo no mundo todo, e isso acaba potencializando muito mais a preocupação, o nervosismo e até mesmo pessoas que num contexto normal eu vou usar assim a expressão, se treinaram, se disciplinaram para manter foco, ter uma rotina, ser objetivo, se veem numa situação que perderam as bases sobre tudo aquilo que elas tinham, tudo que foi construído para sustentar essa estrutura pessoal e profissional foi modificada com o atual cenário, né? Isso até para que as pessoas que já tinham isso estabelecido entender que é realmente um momento diferente, não precisa ficar se cobrando também que não, mas eu sempre fui tão focado, agora não estou conseguindo, é porque realmente algumas adaptações têm que ser feitas, independente de como você vinha lidando com o mundo antes da pandemia. Agora eu que pergunto se eu me fiz compreender bem. Não, demais. E isso que tu falou é muito importante, porque a gente tem essa mania de querer comparar tudo, né? Seja comparar pessoas, seja comparar épocas. Sendo que enquanto sujeitos sócio-histórico, culturais que somos, a gente precisa ser entendido dentro daquele contexto que está agora. Por mais que tenha havido algo muito parecido há 100 anos, não tem como eu dizer que a gente precisa ou teria como usar os mesmos recursos que usou há 100 anos. Tanto porque as coisas evoluíram de lá para cá, quanto porque nós não somos as mesmas pessoas, né? Não tem nem como. Nem se uma pessoa realmente que vivenciou isso na época não tem como estar agindo agora da mesma forma, porque outras coisas foram acontecendo, porque o governo mudou, porque a cultura mudou, porque a gente, enquanto indivíduo, mudou. Então, essa coisa de que eu vi muito mais. Eu acho que agora a gente está começando a entender que isso é um processo de transição, né? Esse momento de quarentena, de isolamento, é um processo de transição que não vai ser tão rápido como a gente supunha que fosse. E parar um pouco de ficar comparando como era, né? Por isso que eu acho bem interessante de a gente ficar sempre olhando para o que era antes disso e imaginar como vai ser depois disso tudo. Porque nem dá para a gente olhar para o agora, achando que dá para ser como era antes. Então, antes eu tinha 8 horas, 10 horas de estudo por dia, e por que, que agora eu não estou tendo? Nem eu tenho como olhar daqui para frente dizendo que, mas quando isso tudo passar, eu vou voltar até as 10 horas fácil de estudo. Porque a gente não sabe como vai estar e quando que vai ser esse depois. Né? Então, olhar para esses recortes de tempo, de condições sociais, né? De condições de saúde, são fundamentais para que a gente não se veja de uma forma isolada. Isolada que eu falo tanto no sentido do todo, de tipo, eu preciso olhar para o meu estudo, independente se está acontecendo uma crise humanitária ou não, e isolada da gente também, né? É só comigo que está acontecendo isso, quando na verdade não. Uma coisa que eu venho observando muito, tanto enquanto psicóloga como enquanto pessoa mesmo, é o aumento desses sentimentos mais difíceis, né? Que a gente tende a varrer para debaixo do tapete. Que é a ansiedade, que é o medo, que é o sentimento de perda, todos esses sentimentos, a raiva, né? Esses sentimentos que a gente tende a chamar de ruins, fazem parte da gente também. Mas no mundo anterior à pandemia, né, a gente não lidava com eles com tanta frequência que está lidando agora. Uhum. Então tem muita coisa nova. E mesmo quem não tinha nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de ansiedade mais elevada, quem conseguia concentrar nas suas atividades, está sofrendo com isso também. Então não é só aquelas pessoas que antes já tinham alguma questão de ter uma ansiedade mais forte, mais difícil de lidar. É praticamente todo mundo, né? Eu não vou dizer todo mundo, Sim. porque eu não tenho contato com o mundo todo, mas aquele grupo que eu tenho, tanto próximo a mim, como amigos, como familiares, como as pessoas que eu atendo, e a minha própria experiência é disso, né? De a gente precisar lidar com sentimentos que antes nem podiam aparecer e que agora pipocam com muito mais força, com muito mais intensidade do que antes, né? Amiga,
Eu vi uma expressão recentemente sobre esse, você fala muito do pós, né, de quando voltar e tudo, sobre a expressão de novo normal, né? Que no início se usou, quando tudo voltar ao normal. Isso nas primeiras semanas de pandemia e de isolamento. Aí, à medida que o tempo foi passando, se foi trocando pela expressão novo normal. Acho que é bem o que você está colocando, né? Que todo mundo vai ter meio que se reinventar, porque o mundo vai estar diferente. O mundo está diferente, seja as relações profissionais vão estar diferentes, a forma como a gente enxerga o nosso trabalho, o dia a dia vai ser diferente. Pelo menos é o que se acredita hoje, esse novo normal. Então, independente se vai ser em maior ou menor grau, todo mundo vai passar por algum tipo de alteração. Eu acredito que a maioria por alterações consideráveis, uma minoria por alterações mais sensíveis e, infelizmente, uma parcela também com alterações drásticas. Então, a expressão, acho que a expressão novo normal é adequada de se usar, não é essa expressão? Eu entendo o contexto, eu não gosto do normal, né? Desse nome, assim, Uhum. porque supõe-se que qualquer coisa que se afaste disso seria adoecedor. Enfim, mas isso é uma questão de terminologias mesmo, né? Eu acho que para olhar Uhum. de uma forma mais generalizada e até para facilitar o entendimento, eu entendo que acaba valendo mesmo. E o normal, assim como os padrões, são construídos socio-historicamente, né? Então a gente está inserido nisso tudo e também estamos reconstruindo isso. Ter o entendimento de que estamos dentro de algo muito maior talvez ajude a gente a entender que não estamos sozinhos, né? Que eu posso pedir Sim. ajuda, que eu posso sim falhar nesse sentido de sair do meu padrão, né? Sair do que era normal no meu funcionamento antes e conseguir acolher isso como fazendo parte desse momento mesmo, né? Eu acho que nenhuma mudança, seja, sei lá, uma mudança de casa, seja uma mudança de cidade, uma mudança dessa que a gente está passando, de ter que se ajustar rapidamente às coisas, não são fáceis. Elas mexem com a gente e nos tornam outras pessoas em menor ou maior grau. Tinha uma coisa que eu ia falar só no final, mas eu vou trazer porque eu acho que acaba complementando um pouco disso, né? Essa semana eu vi um colega psicólogo postando sobre a resiliência, que eu acho que tem sido uma palavra super usada, assim, como a gratidão, né? Como essas palavras que, de vez em quando, pipocam no, Namastê. no... Namastê. Isso, gratiluz, enfim. E a resiliência a gente lida como sendo algo muito, muito, muito positivo, né? Como se fosse uma característica a ser adquirida por pessoas que se tornam mais fortes e que conseguem transcender uma situação difícil e entrar num novo estado porque ela ressignificou aquilo tudo que ela passou. Só que, assim como outras palavras, a resiliência foi importada da física, né? Ela não veio nessa coisa Sim. da ressignificar, da gratidão, não está nesse bolo aí dessas palavras bonitinhas, né? A resiliência vem da Sim. física e é muito a coisa de eu pegar uma mola ou um elástico e puxá-lo até a exaustão, Sim. ou Sim. pressionar a mola até a exaustão completa, né? Causando um novo fenômeno, causando uma nova forma para aquela coisa. E a resiliência seria essa coisa voltar ao seu normal. E aí, quando eu olho para uma mola, eu vejo uma coisa de metal que não sofre por nenhum contexto como um ser humano sofre, faz muito sentido eu falar de resiliência, que é eu passar por aquela situação de estresse, por aquela situação que modificou o meu ser em algum momento e voltou ao que era antes, intacto, né, bonito e forte como era. A gente não tem como olhar para É. essa mesma forma. Por quê? Porque a gente, por menor que seja o estresse que a gente passa, o contato com o mundo, o contato com as novas ações, o contato com as outras pessoas, faz com que cause alguma mudança na gente, seja ela completamente perceptível ou não. O contato com o vírus faz com que eu adoeça sem eu nem estar vendo.
por exemplo, né? Então eu não preciso estar vendo uma mudança para que ela esteja acontecendo. Ela pode estar acontecendo sem que eu me dê conta e só vá perceber daqui a um certo tempo. Então, nesse sentido, não teria como eu dizer que somos resilientes, porque a gente jamais, após um estresse, após uma modificação no meu jeito de ser, eu vou voltar para o ponto que eu estava antes. E será que a gente quer voltar para o ponto que estava antes mesmo, né? Será que não foi Pois esse é. ponto que nos trouxe até aqui também, inclusive? E aí, como palavra substituta, né, nessa mesma postagem desse colega, ele colocou a persistência. Então, ao invés de a gente ficar usando a resiliência e querer ressignificar tudo, querer dar um novo nome a tudo, dar um novo significado, a gente precisaria encarar um pouco mais as situações, olhar mais para o que está acontecendo, como que eu funciono nesse acontecimento, o que é que essa ansiedade desperta em mim, o que foi que eu comecei a enxergar mais nesse isolamento, o que é que eu percebi que mudou a sua força, que mudou a sua importância na minha vida, e aí persistir naquilo que faz sentido e não dar outro nome. Porque de repente a gente olha para uma coisa que foi muito ruim, e aí, não, vamos olhar para o lado positivo, vamos dar outro nome. Não, mas aquilo foi ruim. Não é porque é ruim que não vai Sim. mexer comigo e que vai me desmotivar completamente, né? É porque é ruim e eu preciso desses episódios também para ficar mais forte ali na frente, né? Para aprender alguma coisa e criar novos recursos para que lá na frente, se eu precisar de novo, eu possa acessar ali o meu caderninho, possa acessar a minha cesta de recursos que eu já tenho aprendido com algumas coisas e me ajudar em novas situações. Eu achei muito que fez muito sentido isso, sabe? Não sei se Faz muito para sentido vocês sim, faz muito realmente. sentido. Não, faz também. Porque, como você disse, apesar de serem palavras da moda, tem que ter esse cuidado com a origem, né? Que as palavras, elas significam muita coisa, elas podem significar diferente para cada uma das pessoas, e é bom que tentemos deixar tudo da maneira mais clara possível. Mas a gente falou e vem evoluindo nessa conversa, começamos sobre foco, e só que tentando abranger um pouco mais um universo maior de circunstâncias, eu acho que a gente vive também um período de muito medo, né? Assim, de maneira geral, muito medo. O medo do agora, o biológico, né? Afinal, a gente está enfrentando o invisível, por assim dizer. Então, e depois de contaminado ainda, temos um período de tempo considerável antes de manifestar alguns sintomas, então sempre há aquele medo de se contaminar e pegar numa maceta, pegar numa sacola, pegar num pacote de cereal no supermercado. Então, são muitos medos. Medo do que vai acontecer depois, medo e medos mais específicos, como o medo de perder pessoas próximas, que a gente vai tocar nisso mais na frente, mas tentando abrir um pouco da desconcentração e da perda de foco, eu queria sentir sua opinião, queria que você pudesse nos dar uma opinião sobre esse sentimento que eu diria quase constante de medo, que muita gente se toma nesse momento. Tá, eu vou falar dele e já puxar junto outro assunto, porque eu acho que o medo que a gente está sentindo agora tem muito a ver com esse outro tema também, que é o luto. Até porque Uhum. luto não diz respeito apenas à morte, né? Mas às perdas que a gente vai tendo durante a nossa vida. Então a gente está vivendo quase um luto coletivo, né? Eu fiz um curso recente que seria sobre cuidados nesse período de Covid, e eles falaram muito de uma ansiedade existencial, né? Como se a gente olhasse para tudo que está acontecendo e não soubesse o que fazer, e aí esse não saber o que vem pela frente, né? Porque não que a gente saiba, né, em dias comuns, Uhum. mas algumas circunstâncias fazem com que a gente tenha um pouco mais de previsibilidade do que pode acontecer, né? Só que agora é como se a gente não conseguisse olhar e o que é que vai acontecer amanhã. Será que amanhã sou eu que vou estar contaminado? Será que é alguém da minha família que vai ser contaminada? Será que eu vou perder alguém? Será que pelo fato de eu já ter perdido, eu estou ficando mais ansioso com medo disso se repetir? Então, são muitos medos, e eu acho que esse medo pela vida é o que está falando mais alto, mas tem os medos de
tá, eu ainda estou no meu trabalho, mas e se eu for demitida? Porque isso não tem previsão de quando vai acabar, então a minha empresa conseguiu sustentar até agora, mas não sei se daqui para frente vai conseguir. Como é que vai ser se eu for demitida? Isso é um medo, né? Sim. Eu estou dividindo E, casa com e que outras aflige, pessoas. desculpa interromper, mas e que aflige muita gente no momento, porque Sim, a perda sim. da colocação, você imagina uma série de consequências posteriores, né? A perda da renda familiar, situações, então assim, é um medo bastante relevante. E desculpa a É, e vai, interrupção. não, por favor, me interrompa. E vai puxando muitos outros medos, né? Então, por isso que eles falaram dessa crise maior mesmo, do coletivo. É, não, eu falo dessa crise coletiva e vou me remeter a uma postagem que eu fiz até recente, né? Não de que estamos todos no mesmo barco, porque não estamos. O fato de cada um estar num contexto faz com que a gente esteja em barcos diferentes, em que inclusive alguns nem barcos tenham mesmo, né? É, Mas estamos todos na mesma tempestade, sim. E aí é exatamente estar em barcos diferentes que faz com que a gente lide diferente com isso tudo. Tem gente que não vai nem pensar em crise financeira, porque não vai passar por isso mesmo. Muito pelo contrário, pode estar olhando para isso tudo como um sim. grande período de férias, né? Um grande período de estar curtindo e pondo a vida de outras pessoas em risco. Outras Acredito que pessoas uma estão parcela está passando por. Acredito que uma parcela pensa realmente isso. não, total. E quando não isso, pensa em voltar para continuar lucrando, né? Não por conta de estar se preocupando porque alguém vai morrer de fome. Não, não é nesse sentido. Mas Sim. quando eu olho para esses pontos de vista diferentes, para esses barcos diferentes, eu entendo que tem muitos medos diferentes também. E para uns será muito mais intenso alguns medos, para outros seriam outros. Agora, olhando para um medo principal, que eu acho que talvez seja uma questão de vocês, em relação à perda de empregos, em relação ao adiamento de provas, né? É o tipo de coisa que a gente não tem como prever. Porque, mais uma vez, a gente volta para a questão de estamos passando todos por uma crise humanitária muito grande. Então, a gente não sabe o que é que pode acontecer, porque não temos recursos para olhar para trás e, ó, pelo menos isso daqui é parecido, talvez possa ser que aconteça isso. A gente não tem esse antes para, pelo menos, comparar um pouco. Está tudo sendo pensado e construído agora. Então, a gente está agindo e sendo obrigado a olhar para o que acontece agora, né? No início eu fiquei muito mal assim com isso tudo. Val me falou no início que eu atendo em Fortaleza, mas eu moro no interior e moro em Limoeiro do Norte e eu atendo em Limoeiro do Norte, atendo em Russas, que é uma cidade vizinha, e atendo em Fortaleza. Então eu passava a semana inteira viajando, né, estando em lugares diferentes, com pessoas diferentes, uma semana bem movimentada. E agora eu tive que ser obrigada a entrar numa forma de atendimento que nem era algo que eu utilizava antes, que é o atendimento online. Né? Olhando para uma situação maior que está acontecendo, eu precisei me ajustar a ela e fazer um novo plano de atendimento e começar a agir dessa Uhum. forma. E aí muita gente falava e ainda fala mas isso é transitório, isso vai passar, né? Uma hora isso também passa. Passa, mas quando que vai passar? O É. quanto que isso acalma, né? O quanto que isso ajuda. Para mim, nada. Assim, não me ajuda em quase nada. Até ajudou no início, mas quando eu vi que isso estava se prolongando muito, quando é que isso vai passar? Então, o que tem servido mais para mim e o que eu percebo que serve mais para outras pessoas que já estão entrando em contato mais profundo com isso é o viver um dia de cada vez. O que é que eu posso fazer hoje para amenizar o sentimento de medo, para amenizar a minha ansiedade? Então, nem se cobrar por não estar tendo todo o rendimento que a gente estava tendo antes, porque é impossível ter, tanto por a gente não estar com cabeça para isso, quanto porque não tem condições iguais às que estávamos tendo, e nem ficar olhando para frente, achando que isso está muito longe, que uma hora vai passar, e relaxar. Né? Mas olha para o que está Sim. acontecendo agora contigo,
Vê qual é o sentimento que está mais forte, se é o de medo, tenta entender o que é que isso tá te trazendo. Se é o de medo, né? É medo de quê? É medo de que eu saia do trabalho? Como é que está a minha situação do trabalho? E se eu sair do trabalho, né? Como é que vai ser? Quais são as coisas que eu posso pensar que amenizariam isso tudo, né? O que é que eu preciso? Eu preciso ir atrás de um empréstimo? Eu preciso recorrer a algum familiar? Eu tenho uma renda guardada? Eu tenho como... Enfim, é olhar para o problema que eu tenho agora e que grita mais alto para mim e tentar resolvê-lo. Porque quando eu olho para o todo, estamos todos passando por um problema muito grande, com vários problemas que vão surgindo. Cada dia que chega tem um problema novo. Uma hora isso vai passar, mas eu não sei quando. Eu me desespero, porque tem muita coisa Sim. que eu não dou conta. Não que eu dê conta de muita coisa, né? Porque a gente. Eu acho que a pandemia está aí para mostrar que a gente não dá conta de nada. A gente vai reagindo às coisas, né? Mas não olhar para algo muito maior faz com que a gente perceba que não dá conta mesmo disso tudo. Eu não dou conta de não adoecer, por exemplo, por mais cuidado que eu tenha. Mas não é por isso que eu vou lá e me jogo para adoecer, né? Eu vou manter os meus Sim. cuidados, aquilo que eu sei que tem funcionado, aquilo que eu percebo que me deixa mais tranquila, aquilo que eu percebo que funciona com outras pessoas. Então eu vou me apegando a isso para ver o que é que vai fazendo sentido. A partir do momento que não faz sentido, não tem por que eu manter. E isso eu venho percebendo que depende muito do dia. Né? Eu vou até abrir um Sim. segredo aqui, né? Essa live era para ter sido semana passada e não foi porque eu estava muito para baixo semana passada. Né? Eu estava me sentindo muito desmotivada, muito. Vai tudo se acabar mesmo, né? E tudo. Mas muito porque estava se aproximando o Dia das Mães e eu não moro na mesma cidade que a minha família. Eles moram em outra cidade, eu já tô sem vê-los desde janeiro. Então tinha um porquê de estar acontecendo tudo isso de uma forma mais intensa na semana passada. Olhar para o presente, né, que eu acho que é algo que também tem tido um grande crescimento dos últimos anos para cá, aquela coisa da atenção plena, né, de você respirar mais no agora, de você olhar para o que está acontecendo no aqui e agora, tem servido muito. A gente meio que antes era convidado a olhar para o presente e agora está sendo empurrado, obrigado, né? É. Convocado a olhar mais para o presente. Olhar para o que eu posso fazer agora, para o que eu estou sentindo agora, sem olhar muito para o futuro, porque isso me deixa ansioso. Como eu não sei o que é que vai acontecer, eu olho e vejo tudo turvo, então não me adianta de nada. E sem olhar para o passado, porque é um canto que eu não tenho mais. O passado é para estar aqui como plano de fundo. O meu foco agora precisa ser no presente, né? Então, que assim, então vamos primeiro que é só pedir licença a você para mandar um oi para a galera que tá chegando aí, mandar um oi para o Glider, Miracele, Gisele, Vanilda, Kate, o Ebert, a galera que beijo mãe, mãe tá assistindo também, Marcelo tem que mandar um oi, senão amanhã, outro dia que eu aparecer lá, ela me cobra. Gisele, a galera, muita gente aqui entrando, então assim, agradecer pela presença de todo mundo, mas a gente estava falando em relação a medos e até o Marcelo havia colocado, né, que o medo é um grande causador de falta de concentração, de falta de foco, e pelo que a gente está conversando, talvez para quem está em casa, para quem está isolado, para quem está tendo que ir para a rua por algum motivo, porque um grupo ainda de pessoas considerável precisa sair de casa para ou porque tem que ir trabalhar ou porque tem que, tem que fazer compras ou resolver alguns assuntos para irmãos, pais, justamente para que eles não se exponham à Sim, contaminação e a contágio, que muita gente tem saído para a rua, tem ido ainda enfrentado essa situação por conta disso, para não expor pessoas mais vulneráveis. Mas talvez uma saída interessante seria colocar tudo em perspectiva. Então, seria ver que não é algo que está acontecendo só comigo, é tentar buscar um pouco de racionalidade em meio ao caos. É claro que é algo, não é o que você vai dormir hoje, acorda amanhã, pronto, agora eu já sei o que eu vou fazer, de manhã eu vou fazer assim, tarde eu vou fazer assim, e os pensamentos negativos não vão me invadir. Sabe que não é assim que funciona. É, é, Todos nós, eu tenho passo, sinto de vez em quando, você comentou sobre a semana passada, é algo que nos aflige, é algo que atinge a todos nós.
Então, talvez uma solução seria, ou a solução, perdão, uma das formas de tentar lidar com isso seria colocar em perspectiva, seria verificar toda a situação, ver aquilo que tentar de alguma forma encontrar um pouco de racionalidade em meio a esse caos, tentar entender o que é saudável, o que não é, o que é pânico, o que é uma tarefa dificílima, acho, para todo mundo. Mas deve ser um exercício, né? Um exercício diário. Talvez acordar todo dia de manhã, escrever uma listinha de tarefas e tentar aos poucos se cobrando para cumprir essa lista. Acordou de manhã, está um pouco mais tranquilo, está um pouco mais tranquila. Faz isso sem contar, colocar aqui nos comentários sobre mãe fazer home office, né? Porque aí você tem tarefa de casa, é criança e é trabalho, é tudo de uma vez só, é aquela loucura. Então, se eu pudesse propor algum tipo, e eu estou dizendo isso porque eu fiz nas primeiras semanas e sempre faço. Tem até mostrar para a galera aqui, ó, tá aqui um bloquinho, a pranchetinha, tá sempre por aqui, porque eu fico me obrigando a diariamente escrever o que eu planejo para fazer nesse dia, para poder me focar, porque uma coisa eu vou de manhã para o trabalho, eu sei o que eu vou fazer de manhã, sei a hora que eu volto para o almoço, sei a hora que eu vou à tarde, sei a hora que eu saio à tarde. Então você meio que se programava, se prendia a sua rotina muito no trabalho, baseava muito no trabalho, acho que a maioria das pessoas inclusive. Mas talvez fazer uma listinha de manhã pudesse ajudar nesse exercício, pelo menos iniciar, para quem está tentando a dificuldade de concentração, de perda de foco, e colocar objetivos realizáveis, né? Então, coloca de manhã assim, não, hoje eu vou lavar toda a roupa, arrumar a casa, vou estudar 3 horas, vou fazer 600 exercícios e à noite vou assistir 2 filmes. Não, tem que ser começar com coisas pequenininhas, tarefas pequenas, e à medida que você vai sendo bem-sucedido e bem-sucedida nessa realização, você vai meio que aumentando, estabelecendo alguns horários. Seria interessante fazer um tipo de lista de manhã para tentar lidar com essa. Porque no momento que você faz a lista, no final do dia você percebe que cumpre, talvez isso ajude a lidar um pouco com essa ansiedade. O que é que você acha? Eu sempre sugiro isso para as pessoas que eu acompanho, para as que lidam bem com isso, né? Porque assim, se eu estiver num nível ansioso muito grande e eu chego no final do dia e eu não cumpri nem um terço daquilo que eu me propus, pode ser que isso seja fonte de ansiedade também, sabe? Mais do que ajuda. Então, verificar mesmo o que é que funciona para mim. E isso é tentativa e erro, né? Assim, eu vou fazer essa lista e vou vendo o que é que cabe. Fazer exercício de manhã cabe, vou tirar a manhã livre, se antes eu trabalhava em período integral e agora eu consigo fazer só um turno por dia, ou eu sou obrigada a fazer só um turno por dia. Qual o turno que eu me sinto mais produtiva? O que é que eu posso organizar em relação às atividades domésticas sobre isso? Enfim, é olhar o que é que funciona, né? Não adianta que eu dizer que baixe um aplicativo de meditação, né? Comecem a meditar, façam yoga, façam, sei lá, todas essas coisas que a gente também está tendo muito imposição, como funciona para todo mundo, não funciona para todo mundo. Porque, de novo, Sim. nós somos seres únicos, nós Antes já somos não indivíduos, funcionava, né? né? Sim. Antes já não existia uma técnica que funcionasse com todo mundo. Agora existe uma coisa do não funciona comigo, porque eu já tentei 5 vezes, de formas diferentes, com tempos diferentes, em ambientes diferentes, e tem o não funciona comigo porque eu já tentei e vi que não dá. Porque tem muito isso do imediatismo também, né? Que é uma das coisas que mais nos leva à ansiedade, é sermos muito imediatistas, querermos que o resultado saia assim, ou que saia porque eu fiz tudo bonitinho e por que não está saindo o resultado, né? Como as coisas fossem completamente lineares, e as coisas não são tão Sim. lineares como parecem ser. Então, comecei hoje, amanhã quero que tenha tudo dando certo. Não tem como, né? Isso. Assim como, sei lá, dirigir, né? Na autoescola, a gente está ali tentando focar em tudo. Enquanto aquilo não automatiza, enquanto aquilo não se torna algo que o meu cérebro entendeu que é uma rotina, que, que existe um passo a passo,
aquilo eu vou precisar prestar muito mais atenção. Mas vai chegar um momento que eu vou ficar mais tranquila. Se no início eu não conseguia ligar nem a música para eu ir ouvindo, porque já era mais uma informação, agora não, agora eu já consigo dirigir ouvindo música também. Então são etapas, né? A gente também precisa respeitar esse tempo, precisa se propor a tentar algumas coisas, precisa ver o que é que cabe na minha rotina, o que é que cabe nas coisas que eu gosto de fazer e que fazem sentido de eu estar me propondo a fazê-las. E eu preciso ser persistente também, né? Voltando à coisa lá da não resiliência, mas persistência sobre as coisas. A gente precisa persistir e se ver os limites também, não é persistir eternamente e ficar se frustrando, batendo ali a cabeça na parede direto. Mas eu também preciso dar um tempo para que eu assimile que tem algo novo entrando, para que eu entenda que existe uma importância daquilo na minha vida, se eu perceber os benefícios daquilo, aumentar cada vez mais a frequência também. Então é uma experimentação mesmo, né? E outra coisa que eu tinha pulado da parte do luto. Eu lembro de uma das perguntas que tu me enviou, que tinha uma sobre perda mesmo de pessoas próximas, e como fazer para a pessoa não desanimar. E eu volto novamente para a questão dos sentimentos que a gente tende a colocar debaixo do tapete. A gente precisa desanimar se aquilo ali for uma situação desanimadora, porque senão eu vou estar sendo completamente incongruente. Não tem como eu perder o meu vizinho, que era mesmo que ser da família, e estar numa festa no outro dia, como se não tivesse acontecido nada. A gente tende muito a olhar para o luto como algo negativo, e o luto é um processo necessário. A gente precisa do luto para conseguir passar pelas coisas que a gente muda na vida. Seja sei lá, a casa que tu se mudou e não gosta tanto da casa nova, mas vai ter que se adaptar porque é lá que tu vai morar durante o tempo, seja a pessoa que tu perdeu. Isso são lutos, né? São processos. Sim. E alguns vão demorar mais, outros menos, mas não é uma questão de fugir disso. Não é uma questão de não chorar, porque é bom que eu chore, né? É bom que eu exprima aquele sentimento também. Por que eu preciso negar que eu estou desanimado? Por que eu preciso negar que eu estou com dificuldade de aceitar, que eu estou com medo? É exatamente por negar tudo isso que a gente entra em quadros adoecidos. Seja de ansiedade, seja de gastrite, né? Seja de dor na garganta. Sim. E aí, de repente, está lá um monte de coisa que eu não consigo falar. E aí, olha, falei, diminuiu a dor da garganta, assim, coincidentemente. A gente aprende a não expressar-se, né? E isso muito do homem também, né? Eu acredito que isso existe ainda muito machismo em relação ao homem se expressar, ao homem chorar, ele dizer que está com medo, a ele dizer que não consegue sustentar uma casa inteira, tanto financeira quanto emocionalmente falando. Existe ainda uma cobrança muito maior em relação a isso. Estrutural, né? Que a gente tem em sociedade. Total. A gente olha muito para o feminino, mas existe essa cobrança também, e que faz com que se alimente o machismo. Porque se eu não posso chorar, eu preciso ser durão. E para eu ser durão, eu tenho que sustentar muita coisa, eu tenho que engolir muita coisa. E aí o meu corpo vai se enrijecendo, as minhas palavras vão ficando mais duras, o meu tom de voz vai ficando mais agressivo mesmo. Enfim, é uma resposta que a gente vai dando aos estímulos que a gente vai recebendo. Então, assim, se eu perdi alguém, eu vou me abalar. Eu tenho que me abalar para poder conseguir passar por isso. Né? E o medo, ver outras pessoas morrendo, quer eu conheça alguém ou não, traz à tona a nossa própria morte também, né? E a gente lida muito mal aqui na nossa sociedade com a morte. A gente vive como se nunca fosse morrer, mas não aproveita muito a vida que a gente tem, né? Vai vivendo assim, dorme, acorda, usava a casa só para dormir, porque passava o dia no trabalho, passava o dia no trânsito, e quando estava em casa ia até não sei que horas em reuniões também por computador, pelo celular. Mas aí, e aí? Aí agora eu vejo com um risco altíssimo de perder isso tudo de alguma forma, ou perder alguém que está próximo a mim e que vai fazer uma mudança muito grande na minha vida. E aí eu me desespero, né? Porque eu não sei como lidar com isso. Mas uma das formas de lidar é olhar para essa coisa. Eu só consigo lidar com aquilo que eu conheço. Não tem como eu dizer que eu vou lutar contra uma pessoa se eu não sei quais são os golpes que ela dá, se eu não sei qual é a forma dela de luta, se eu não sei se está no mesmo peso, categoria que eu.
eu preciso conhecer com quem é que eu estou lutando, né? Eu preciso olhar primeiro para a cara daquilo dali, olhar para o meu sentimento, o que é que ele tá, por que ele está aparecendo agora, como é que eu me sinto com aquilo, e aí então lidar com isso. E não apenas passar por cima ou colocar embaixo do tapete como se não tivesse acontecendo nada. Uma hora o tapete estufa também, né? Já fica aquele Um calombo no drongo. tapete. Ei, mano, só lembrar que o pessoal é o seguinte, ó, vocês estão vendo aqui embaixo da doutora Mona Lisa Bernardo, da psicóloga Mona Lisa Bernardo, tem um arroba que é o Tornar-se Presente. Esse é o Instagram de Mona Lisa Bernardo, então vocês, quem está vendo pelo computador, pega o celular para seguir logo enquanto está aqui, para lembrar. E seguinte, aproveitar para mandar um abraço para Pamela Werneck, de Lorena, interior de São Paulo. É porque a Mona Lisa ela tá no Meet comigo e ela não tá vendo os comentários. Então, só para ela ficar sabendo. Tem Lorena, mandou um abraço, interior de, Pamela, de Lorena, no interior de São Paulo, que mandou um abraço. A Gisele Freitas, que é de São José dos Campos, mas mora em Lauro de Freitas, na Bahia, região metropolitana de Salvador, se não me engano. O Marcelo Lucas, de Limeiro do Norte, mandou um abraço. Marcelo, quando você marca, ele não vem não, mas tá vendo aí? Eu marquei, ele veio. Eu acho graça. A Simone de Niterói também está aqui curtindo. Então temos pessoas de todos os cantos. Analisa. Que legal. Seguinte, a gente está falando e quem for de outros cantos aí do Brasil pode mandar aqui. Olha, pronto. Eu falei das cidades, a Luciara tá avisando que ela é de Aracaju. Então, assim, Analisa, a gente tem, você até comentou em relação a, quando eu falei de lista e tal, sobre não colocar coisa demais na lista, porque se chegar no final do dia e não conseguir, vai ser mais um motivo para ansiedade, mais um motivo para nervosismo. Então, que seria mais um objetivo não cumprido, digamos assim. Uhum. Digamos não, sendo exatamente isso. Então, acho que em relação a quem consegue lidar, trabalhar bem com listas, de tarefas, seria começar com poucos objetivos e com o tempo, à medida que for alcançando sucesso e aumentando, né? Sim. E saber que a gente pode recomeçar, pode refazer, né? Sim. Não é nenhuma atividade que põe ninguém em risco, assim. Acho que a máxima é não põe em risco, a gente pode ir lá e fazer de novo, sim. Uhum. Então, ó, é só aqui uma coisa. Ivanilda, Viamão, Rio Grande do Sul. Viamão, nunca teve falar nessa cidade. Viamão, no Rio Grande do Sul. Abraço, Ivanilda. Tem a galera que acha que a maioria é da turma do exame de suficiência, do preparatório online para o exame de suficiência, mas tem a galera também que não é, então muito obrigado à presença de todos, tá bom? Estamos quase batendo a live de Marília Mendonça. A primeira, a segunda não. Se a gente bater a primeira, para mim já tá bom. Então, é o seguinte, Mona, a lista seria uma técnica, digamos assim, para tentar melhorar esse rendimento durante o dia. Mas só para interromper a pergunta, Cleiton, Igaraçu, Pernambuco. A gente tem a realidade de muita gente que é o uso de medicações, né? Historicamente, o Brasil é um país que há a cultura da automedicação é muito grande. Eu posso afirmar que o controle na venda de medicamentos controlados não é tão controlado assim. Então, algumas pessoas já usam medicação com prescrição, e aí a gente entende que houve o acompanhamento de um profissional médico, de um profissional habilitado para passar a medicação, mas muita gente também se medica porque minha prima usa medicação para conseguir manter concentrada. Tem uma galera que usa para estudo. Flor está saindo do quarto. Pronto. O reino animal desistiu. João Narclésio mandando aqui parabéns pra gente. A Daniles de São Paulo, Aristeu Maia de Flores no Ceará, a galera comparecendo aí. Abraço para todo mundo. Então, Mona, a gente vive um cenário, tem que lidar com o fato de que muita gente busca medicação. Muita gente já tem um acompanhamento por medicação, mas muita gente também acaba se automedicando. Para lidar com essa ansiedade, lidar com perda de foco e com desempenho,
Eu queria que a gente batesse um pouquinho de papo em relação a isso, ao uso de medicação. Qual a sua opinião? Qual algum tipo de recomendação nesse sentido? Só voltando ali em relação à lista, né? Na Fica à verdade, vontade. eu sempre falo para as pessoas que eu acompanho que é você manter um pé na tua rotina, né? Então, fazer a lista, trocar de roupa, assim, por mais que você não vá trabalhar direito ou como Sim, era antes, tirar o pijama é muito importante porque te faz sair daquela coisa do tô dormindo, né? Tô de folga, tô de férias, e te alerta pelo menos pro trabalho doméstico, que seja, né? Para sair e daquela coisa do. sempre corre o risco do chefe mandar que a reunião que era só de áudio ser de vídeo, né? Mandar a galera abrir as câmeras. A pessoa tá de baby doll, tá de pijamão, ainda tá sem camisa. Então, assim, isso aí realmente eu tinha visto também e acabei fazendo, que é acordar, tomar banho como se fosse sair e ficar em casa para trabalhar. Bem lembrado. Manter os horários, né? Então, se tipo, por mais que eu, por exemplo, de segunda a quinta eu atendia manhã e tarde. Na quarentena, até por conta de logística da casa, assim, porque estamos nós dois em casa, e João trabalha o dia inteiro por conta de ser servidor, eu reorganizei os meus horários para ficar tarde e noite. Então, eu estou deixando as manhãs livres. Para quem tem essa possibilidade, ou tem, ou enfim, alguma outra configuração que está trabalhando só um período, que não seja de manhã, manter os horários também é importante. Então, acordar, né, não fazer com que, eu acordei 10 horas porque eu só vou trabalhar às 2. E aí isso desregula o sono Hum, também, né? Então tem muita gente reclamando muito. que, eu não estou conseguindo dormir bem, eu estou indo dormir 4. Tá, mas que horas tu acorda? 11. Se isso virar rotina, então eu vou dormir 4 e acordar 11, dormir 4 e acordar 11, porque esse entra no meu novo ciclo de sono. Até, Isso é um perigo para mim tão grande. Ah, até isso senti que normalizar, foi para mim isso aí, ó. olha, eu nem sei dos seus horários, viu? Então não me Mas eu estou de comprometo. férias. Essa semana eu estou de férias, então eu posso, pelo menos. Pois é, mas aí, tipo, eu poderia acordar bem mais tarde, mas às vezes que eu acordei mais tarde, eu fui muito mais improdutivo o restante do dia, porque fica aquela preguiça. Tipo, você acorda 10 horas, aí já não vai almoçar no horário certo, vai empurrando tudo pra frente, inclusive o sono da noite, né? Então, acordar no horário, ter a listinha, trocar de roupa, fazer algum ritual que você já fazia quando acordava ou antes de dormir, esse tipo de coisa mantém a gente um pouco com o pé na rotina, né? Porque ficar só dentro de casa, sem sair, sem encontrar com outras pessoas, faz com que a gente vá se acomodando e bagunce, porque vai ser sempre aquela coisa do vou deixar para mais tarde, que eu tenho tempo mesmo, né? Que a gente costuma já fazer desde sempre, assim, então tentar manter um pouco mais de rotina. Voltando aí para a questão das medicações. Medicação é uma coisa Só antes de falar muito. de medicação, para não gerar intriga, não gerar intriga no grupo do WhatsApp, Aristeu, um abraço, Aristeu Maia, grande amiga Aristeu Maia, e Ana Carmen, e fazendo um adendo, né, da minha esposa, minha querida esposa, Márcia mandou um abraço, dizendo que tem assistente social assistindo, tem assistente, tá bem eclético, tem assistente social, tem administrador, tem advogado, tem nutricionista, tem a galera tá bem misturada aqui. E eu pulei o Ederson, que é de Rosana, não, perdão, Rosana Menezes, de Paranaguá, no Paraná. Abraço também para vocês. Eu vou só deixar a psicóloga falar agora sem ser interrompida, depois eu volto a dar os alôs para todo mundo, tá? Muito obrigado. Lembra de curtir a live, lembra de seguir a doutora, tá lá embaixo, ó. Lá embaixo, no cantinho ali, ó. Embaixo tem a logomarca dela aqui do lado, ó, tá vendo a logomarca dela? Lá embaixo tem o arroba, Aqui, tornar-se presente. Isso. Ensaiamos isso aqui à tarde para lembrar que é a mão esquerda. A minha é a direita. Lá embaixo, ó, tornar-se aqui, presente, ó. segue lá a psicóloga Mona Lisa Bernardi. Então, vamos lá. Sem interrupções agora para a gente falar de medicação. Então, a primeira coisa é que psicólogo não medica, né? A gente não tem, não, por mais que a gente tenha uma disciplina ou outra de farmacologia dentro da grade da psicologia,
só quem medica são os médicos, né? Então, só eles poderiam acompanhar medicamentosamente falando. Então, nem orientar, porque essa medicação aqui é a mais usada, é a que tem mais dado certo, é a que funciona melhor. Nem isso eu posso fazer. Nem o naturalzinho, aquele olhinho lá que falaram que é bom, aquele que é natural, que não precisa nem de receita para comprar, nada, né? Se tem algum psicólogo fazendo isso, por favor, denunciem, porque isso não diz respeito à nossa categoria e é um comportamento antiético, inclusive. O que é que a gente pode orientar em relação a isso? Se você está sentindo necessidade, se percebe que existe uma ansiedade, um medo, se tu está sentindo muita taquicardia, já fez até exame, não deu nada, né? Disseram lá no hospital que isso era frescura, era só psicológico, não minimize isso, né? O que eu sempre oriento é procurar um médico mesmo, de preferência um psiquiatra, porque realmente é uma pessoa da área. Mas feliz ou infelizmente, qualquer médico poderia receitar isso. Mas se a gente vai estar cada um no seu quadrado mesmo, se possível for, procure um psiquiatra. Sem todo aquele estigma de que psiquiatra é coisa para doido, porque não é, né? Eu acho que enfim, a gente está aí derrubando muito isso, felizmente. E é muito mais por uma questão de saúde mesmo, né? Então, assim, se isso também faz parte da gente, se eu estou sentindo que está muito além do que seria normal, se ele está mexendo com o meu sono, se não está acontecendo nada demais, ainda assim eu estou tendo muita crise, talvez seja o fato, a hora de entrar uma medicação, né? Mas isso só um médico poderia avaliar e ver. Olhar para a medicação como um salvador da pátria, como aquela coisa de eu tive uma crise de ansiedade, já vou partir para a medicação, porque ela já me faz voltar, eu já experimentei uma outra vez, ou minha mãe tomou, e faz voltar no outro dia eu estou zerado, talvez seja uma fuga desnecessária. Porque, de novo, eu volto para o que a gente estava falando. A questão de fugir do sentimento que eu estou tendo, né, de querer colocá-lo para debaixo do tapete, não vai fazer com que ele suma. Muito pelo contrário, ele só vai se acumular ali embaixo. Então, às vezes, quando a medicação é necessária, é porque está havendo algum probleminha aí na parte biológica mesmo, né? Tem algum hormônio desregulado e a gente precisa da medicação. Assim como eu tenho crise de rinite, eu preciso tomar um antialérgico uma vez ou outra. Eu não tomo todo dia, mas uma vez eu preciso tomar, porque eu percebo que a crise está maior. Quando a crise não está maior, quando eu não sinto minha pele coçando, meu olho inchando, meu nariz em tempo de arrancar, eu não preciso tomar um antialérgico. Eu consigo me acalmar, né? Eu consigo limpar o nariz, fazer uma lavagem. Então a gente precisa ter questões tipo uma hierarquia mesmo, né? Do que procurar para melhorar, para não ir lá para o topo. Porque aí entra uma outra questão que tinha até em uma das perguntas, né? Em relação à dependência. Isso também é algo que é muito antigo dentro da questão psiquiátrica, das medicações. As medicações hoje não são mais como eram antes, tão fortes a ponto de dopar a pessoa e torná-la muito dependente, com propriedades que causassem muita dependência. No entanto, ainda são medicações como qualquer outra. Assim como eu sou muito viciada em Nelsoro, quando meu nariz entope, a gente também viciaria numa medicação para dormir. É porque respira, né? Não é o soro. A gente precisa de medicação para dormir, e aí, quanto mais eu vejo que ela funciona, mais eu vou querer usar, mesmo naquelas noites que eu sei que se eu esperasse mais um pouquinho, eu conseguiria dormir. Existe ainda esse risco Ai, como é a palavra? Esqueci. De dependência, mas não é mais tão elevado como era antes. Não precisa haver esse medo tão grande. Se houve uma orientação médica de que você tomasse uma medicação, muito provavelmente ela não vai te causar dependência na primeira cartela que você toma, ou se você tomar direitinho como ele passou, tomar durante 3 meses, por exemplo. A questão da dependência vem muito mais quando eu tomo medicações que não foram prescritas, que eu tomo porque a minha mãe toma e eu vi que para ela funciona. Então eu vou tomar uma dosagem. Muito. Eu vou tomar uma dosagem que foi prescrita para outra pessoa. Né? Então, assim, existe muito mais dependência quando existe esse mau uso das medicações.
Então, antes de ir para as medicações, né, vamos olhar para o que está acontecendo. É realmente uma crise muito grande? Eu realmente não consigo dar conta disso? Isso está me causando mal-estar? Está me trazendo sensações físicas fortes? Está me tirando do eixo? Está me enlouquecendo? Então, eu preciso ir. Não sendo, será que eu não consigo dar conta disso também? Será que não tem recursos mais simples, mais fáceis, mais naturais que eu possa ir atrás e conseguir já dar uma regulada nisso tudo? Até porque, gente, a ansiedade não é de todo negativo. Se eu não sou aquela pessoa que tem crises ansiosas, que tem uma ansiedade generalizada, que eu tenho ansiedades pontuais, a ansiedade também pode me mostrar que eu preciso olhar para um certo ponto. Acordar, né, acender aquela luzinha vermelha e olhar com mais cuidado para aquilo. É uma forma de bater na porta, né? E aí, olha para isso daqui, será que não dá para a gente ajustar? Será que não dá para funcionar melhor? Encontrar novas formas de funcionamento, né? Isso que está vindo até aqui talvez não esteja mais funcionando. Vamos olhar para isso? E eu só consigo olhar para isso se eu acolho, né? Se eu sinto a dor também, Sim. se eu sei onde é que está doendo, enfim. É um pouco que se fala também sobre o medo, né? Porque o medo não deixa de ser um instinto natural do ser humano de autopreservação. Antes de qualquer coisa, é um sentimento, um estímulo de autopreservação. Mas esclarecedor Sim. Em relação à medicação, muito bom. E a minha preocupação, e eu gostei muito quando você pediu para incluir essa parte de medicação na pauta, porque a cultura do brasileiro é muito dessa, da automedicação. Porque minha prima foi para o médico tomar medicação, o médico prescreveu uma dose, levando em consideração tudo que ele analisou em relação ao quadro daquela pessoa, e vem um terceiro que entenda, ela tomou, tá melhor, eu vou tomar para ficar melhor também. Aí, às vezes, não fica, e só o ato de tomar já não é recomendável, essa automedicação, ela não é recomendável em situação nenhuma. Como você falou, se você sentir que depois de tudo que eu podia fazer, ainda assim não surtiu o efeito esperado, você procura um profissional habilitado para ser analisada e ter a medicação prescrita da maneira mais adequada. Mas antes da gente seguir, só dizer, dar aqui o feedback que o pessoal no grupo aqui dos alunos mandou. O Isaías disse que está gostando muito, o Luciara disse que está perfeita a live, e Rosana disse que está muito esclarecedora. A Rosana, inclusive, ela lembra que, ela comenta que desde o início já está muito boa a live, mandou agradecimentos, e ela compreendeu porque não estava conseguindo se concentrar nos estudos, porque é do grupo de risco, ainda se preocupa com os pais e com a situação financeira, e a Rosana, inclusive, perdeu um amigo recentemente. Meus sinceros pêsames, Rosana. Então, assim, são situações das mais diversas. Então, a gente, você falou no outro momento, não é que vou começar a tentar uma disciplina agora, o mundo animal participando. E eu falei só de flor. Não é que eu vou começar agora uma situação e a partir de amanhã eu já vou conseguir, não, agora eu vou render de 100%, voltar como era antes, #mundo novo, não tem como, é disciplina, é devagar, é um passinho de cada vez. Eu gostei muito quando você fez a analogia com aprender a dirigir, com um carro, né? Que no início você começa, e especialmente para quem dirige, no início é aquela história, você vê ali, não vou conseguir, 3 pedais, uma alavanca, um volante, olha para frente, olha para o lado, olha para trás, tem espelho, não tem canto que o espelho não pega, é uma loucura, mas se pega depois de alguns meses, tudo já meio que automatizado, os pés vão lá, você nem pensa mais, você sabe que o fato está próximo de acontecer, mão vem na alavanca, pedal, volante, você olha aqui, olha para o lado, isso vai naturalmente, e é preciso que também que quem está passando por um pouco de dificuldade, está tendo que se readaptar, entenda que não vai ser da noite para o dia, porque não é para ninguém. Não é para ninguém. Não tem como ser da noite para o dia. É uma readaptação, e essa readaptação vai levar tempo. Para alguns um pouco mais, para outros um pouco menos. Aproveitar aqui esse nosso pequeno intervalo para mandar aqui o alô. Peraí que o mouse agora aqui quis dar uma falhada. Mandar um alô aqui para... o Marcelo pediu para lembrar que também tem historiador na live. A Ivaneide marcou Marcelo
A Ivaneide marcou a presença do Acre. Ana Carmen chamou Olha atenção só. para Ana Carmen chamou atenção para a galera encarar a meditação. Não, medicação para ansiedade. Foi medicação, achei que era meditação. Li errado aqui. Para tirar o estigma da medicação. Você havia falado do estigma que tem de procurar psiquiatra, tem um estigma da medicação também. Uhum. A Sanaíra, acho que é Sanaíra ou Sanaíra Santos, mandando um alô de Macapá, no Amapá. Elisângela, eu não faço medicação para dormir, não acredito que tenho muitas dificuldades, não acordo tarde, não tenho muita dificuldade para dormir. Muita gente afetada nesse momento, muita gente afetada. E o Weber está agradecendo que a live está muito boa e a Conceição também. Mas vamos lá, vamos seguir aqui, até para que a gente cumpra aquele nosso cronograma de também, a gente não quer bater a live do Safadão, né? A gente quer que seja um papo proveitoso. Peraí, só... Conceição, para mandar um alô pro Pará, galera do Pará. Abraço, galera do Pará. Então vamos lá. Mona, se a gente não tiver mais nada a abordar em relação à medicação, eu queria voltar para uma questão um pouco mais prática agora, que é tarefas domésticas, né? Porque a gente tem uma galera aí que saía de manhã e, assim, magicamente a roupa aparecia limpa na gaveta, magicamente a comida aparecia pronta na panela, magicamente, tudo mais. Você sai de manhã, a cama tá bagunçada, a roupa suja e não tem comida. Chega no final do dia, a cama tá arrumada, a casa tá arrumada, a roupa tá lavada, dobrada dentro da gaveta, magicamente. Misteriosamente as coisas aconteceram. E aí, tarefas domésticas. E a gente já até comentou sobre a nossa sociedade que ela é marcada por um machismo estrutural, já tem isso. O fato das mulheres que já faziam jornada dupla e tripla, agora com home office também, e tentando conciliar tudo isso, é muito complicado. Vamos bater um papinho agora sobre como fica essa questão de tarefas domésticas. Eu queria ouvir a palavra de uma profissional, por favor. Profissional, né? Que é a feminista falando. Sim, não, sim. E assim, Vamos levantar bandeiras. Eu vou trazer isso para a mulher também, para vocês não se sentirem tão focados, né? Porque tem muitas famílias que, tipo, a minha experiência é só de eu e meu marido convivendo. Então, ele sempre dividiu as tarefas muito bem. Mantivemos assim, só organizamos em relação aos horários, que agora eu tenho um pouco mais de tempo livre, então eu acabo ficando com algumas coisas. Mas a grande maioria convive com uma família inteira, né? Com irmãos, com pai, com mãe. Eu tenho uma amiga que tem 7 pessoas em casa. Ela, o esposo, 3 filhos, sogra e sogra. E numa casa de 3 quartos, assim, um apartamento de menos de 60 metros quadrados. Então tá todo mundo juntinho demais, né? E aí o que é que acontece? Eu disse que ia trazer para as mulheres porque tem muita... felizmente, a consciência de igualdade, né, de equidade dos gêneros, de divisão de papéis, está cada vez atingindo os adolescentes e estão tendo posturas muito críticas em relação a isso, muito positivas também. Só que a gente precisa se conscientizar que a mudança parte do pequeno para o mundo, né? Vem da gente para poder expandir. Então, às vezes, eu aqui, 13, 14 anos, levanto bandeiras e falo um monte de coisa e tal, e de repente está lá minha mãe fazendo um monte de coisa. Minha mãe que também trabalhava fora antes, agora está tendo que limpar a casa inteira, está tendo que cuidar do meu irmão menor, está tendo que fazer o almoço, lá, botar a roupa para lavar, enquanto tem 5 outras pessoas na casa, só ela está ficando com isso tudo. Como assim? Né? Como é que eu não estou ali dividindo também? Agora eu trago para a questão do masculino, porque é o que é mais comum, é mais fácil eu ver também casos de casais em casa com filhos pequenos do que grandes famílias, assim, né? E aí o que é que acontece? Fica tudo em cima da mulher. Que antes a mulher já era dona de casa apenas, não trabalhava fora, apenas que eu falo no sentido de não trabalhar fora,
Ela já cuidava mesmo de casa, do filho, mas eu, esposo, passava o dia fora. E agora eu passo o dia em casa também. Então, a comida que eu comia fora, agora eu como em casa. Então, tem que aumentar a comida. As roupas que eu em casa vão ser sujas, eu não coloco lá, porque ela vai colocar. Ao mesmo tempo, ela tem que cuidar do menino, tem que fazer o almoço, enfim. Por que tá todo mundo ali convivendo, mas nem todo mundo tá fazendo de tudo? Por que precisa sobrecarregar um ou outro? Né? De onde que vem isso? Isso é outra coisa que eu espero que faça parte aí do novo normal, né, que a gente falou antes, para quando isso tudo passar, para o pós-pandemia, que a gente tome mais consciência de divisões de papéis, de divisão de tarefas domésticas, de divisões, não de ajudas, né, porque ninguém é visitante na casa de ninguém. Não, A não ser que esse negócio de ajuda eu tenho ódio, né? Eu comentei até num vídeo que tá gravado aqui no canal de resolução de questão, eu disse, olha, ajuda se seu vizinho pular o muro para pegar, encher um carrinho de mão com você e fazer o serviço. Ajuda se quem está passando na rua parar e varrer sua calçada. Aí você ajuda. Quem mora em casa não ajuda, não. Quem mora em casa faz porque é obrigação. Tá em casa, exatamente. usufrui do conforto da casa, tem que fazer porque é obrigação. Esse negócio de ajuda, tem o ódio dessa expressão, ajudar. Às vezes escapa por conta da formação, crescer nessa cultura de dizer, eu ajudo em casa. Ajuda porra nenhuma, cacete nenhum. Você faz porque você também aproveita, usufrui dos benefícios de uma casa arrumada, limpa e tudo. Faça a sua parte, rapaz. Você é sócio, né, ali também, então tem que ter a mesma divisão. E eu falo disso porque também houve uma pergunta em relação a isso, né? Porque eu conseguia estudar até tal hora da manhã e agora eu não consigo mais porque minha filha quer passar o dia todo comigo. E existe uma mudança, eu acho que as crianças, se a gente não está entendendo muito bem o que é que está acontecendo, imaginem as crianças, né? Imaginem os animais domésticos, tipo, ficam muito mais irritados porque é uma mudança na rotina deles também. E eles não têm o repertório que nós temos de o que fazer para melhorar, né? Então eles precisam muito mais da gente mesmo. E para a criança, os instintos, né, a coisa da proteção, se eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo aqui, ou se por algum motivo eu não estou me sentindo bem, eu vou para onde eu me sinto protegida. E aí, geralmente, a depender da idade, a mãe é mais procurada, ou o pai seria mais procurado, ou o cuidador que seja aquele com quem ela teria mais afinidade para isso. Então a criança vai acabar. A gente não tem filhos, então não é uma realidade minha, mas eu tenho muitas amigas que têm e comentam muito sobre isso, do quanto como é que é organizar trabalho, home office, como é que é agora muitas escolas voltando a dar aulas de forma online para crianças, então criança de 5 anos, para eu manter na frente de um computador assistindo a aula, é um trabalho assim sobrenatural. Então tem que se preocupar com isso. E aí, ao mesmo tempo, eu tenho que me preocupar com o almoço, eu tenho que me preocupar com limpar a casa. E por que a gente não divide? Né? Onde é que está a outra pessoa que mora? Se tu não mora sozinha, existe um outro adulto com quem tu possa dividir essas tarefas, por que tá caindo nos ombros de um só? Mas eu moro sozinha, só eu e minha filha mesmo. Então a gente vai precisar se readaptar a todo esse sistema que está acontecendo. Porque antes era só nós duas, e aí eu saía e deixava com a minha mãe, e aí eu podia trabalhar e tal. Agora tá só nós duas por conta do isolamento. Então a gente precisa se reajustar. Qual é o horário que ela costuma dormir? Vamos criar uma rotina para a criança também? Né? Qual é o horário que ela costuma dormir? Nesse horário, tu consegue produzir alguma coisa? Consegue estudar alguma coisa? De novo, né? Não se cobre para ser como era antes, porque nada vai ser como era antes. Ou vai ser melhor, ou vai ser pior, mas vai ser diferente, né? Não tem como a gente cobrar a mesma produtividade. Mas se ajustar, dentro da Gestalt a gente fala, ajustar criativamente as condições. Isso é saudável, né? Eu olhar para a condição e aquilo me mudar e eu conseguir me ajustar àquilo. Não me colocar à força, mas me ajustar, sabendo que aquilo é provisório também, mas que eu funciono melhor dessa forma, nessa condição aqui. E é uma coisa que só eu posso dizer como é que funciona, porque é a minha realidade, né? Sim. O estabelecimento de rotinas sempre aliás, eu diria assim, é benéfico em quase todas as situações, para não dizer que sempre seria benéfico. O estabelecimento de... Afinal, se tanta gente no momento está sofrendo para lidar com essa nova realidade, é porque teve uma mudança
grande na rotina também. O que costumava fazer por hábito teve essa cisão, teve essa quebra da rotina e que todo mundo fica meio perdido no início. Eu queria só, antes da gente avançar e avançar depois desse ponto de tarefas, divisão de tarefas, dizer que eu fiquei muito feliz, Cássia, por você dizer que gostou dos comentários da psicóloga Mona Lisa sobre fazer a lista, listar os itens e fazê-los. E aqui eu fazer um paralelo, porque essa questão tem realidades muito diferentes. Eu vou ler aqui o comentário da Cássia. Essa coisa de uma coisa de cada vez é o que tem me feito permanecer. Após ter tido Covid-19 e perder meu pai com essa doença. Mas ao retornar aos estudos está bem difícil. E retomei ao trabalho agora. Então, assim, um depoimento que é marcante, especialmente para quem, digamos, teve a felicidade ainda de, no momento, não ser acometido tão de perto por essa doença. Que a Cássia teve e perdeu o pai recentemente. Então, assim, você imagina a tentativa de restabelecer um dia a dia, uma rotina. É muito difícil. Então, fico realmente feliz com a Cássia ter colocado que essa questão de fazer a lista vai poder... É uma tentativa de ajudar a estabelecer uma rotina, um dia a dia. Obrigado pelo seu depoimento, Cássia. Meu imenso pêsame também, meus sinceros pêsames pela perda de seu pai. E enfrentar a doença também não deve ter sido fácil, mas conta com a gente aqui para tentar estabelecer uma nova rotina, alguma técnica que possa ser feita para te ajudar, tá? A Gisele disse que lá na casa dela, essa mágica de sair e voltar e estar arrumada, essa mágica não acontece. Essa mágica mas tem uma galera que pensa que acontece. Isso é muito comum. E aqui, elegendo os nossos alvos, para um número considerável de maridos e de filhos adolescentes, tá? Isso acontece muito. Felizmente tem diminuído, mas acaba acontecendo muito também. A doença acomete mais nesse público, né? Essa galerinha eles tendem a acreditar mais em mágica. E a Sanaira, falando da dificuldade que é trabalhar, e a filha dela costuma exigir muito da atenção dela. Filha pequena. Tá isso aí. Então, vamos avançar para a gente... Esse último ponto, que você pediu a inclusão, eu acabei não perguntando muito sobre ele, porque eu também deixar umas coisinhas para ser... Porque eu também estou assistindo. Nós combinamos umas pautas, mas eu estou assistindo. Não teria como a gente revisar o texto todo. Mas deixando um recado para a galera que mandou perguntas, você percebe que a psicóloga Mona Lisa Bernardo, do @tornar-se presente, de vez em quando ela comenta sobre as perguntas que eu mandei. As perguntas que eu pedi à galera do curso preparatório, que vocês mandaram, responderam naquele link que eu mandei no formulário, eu encaminhei todas para a psicóloga, para a Mona Lisa, e a gente elaborou a pauta visando atender ao que todos perguntaram lá, sem tratar diretamente, respondendo um por um, como um questionário, mas abordando temas que eram o ponto central dos questionamentos de todos vocês, tá? Então, sobre tarefas de casa, acho que a galera deu para entender que dentro de quem mora na casa não ajuda porra nenhuma, né? Quem mora na casa faz porque é obrigação, tem que fazer mesmo. E se em outras circunstâncias já não era correto sobrecarregar uma das pessoas da casa, nesse momento menos ainda. Menos ainda eu vou sobrecarregar. Você falou, 7 pessoas numa casa, por que só uma cozinha, arruma, lava e passa? Não tem condição. Negócio desse. Não tem. Bote logo uma algema, uma bola de ferro, amarra essa pessoa na lavanderia. Não vai fazer isso, é surreal. Então, se você tem uma pessoa dessa dentro de casa, se é seu marido, se é seu filho adolescente, você pode pausar esse vídeo, voltar alguns segundos e botar ele para escutar, tá? E detalhe, eu preciso comentar um negócio no início. Esse episódio, esse papo é uma live, né? Mas ele vai ficar disponível aqui no canal do YouTube. Vocês podem voltar a assistir a qualquer momento, pode ver no computador. E esse episódio eu também vou colocar aqui, colocar no podcast. Eu tenho um podcast, é fácil de achar, tá lá, Prof. Valmir Soares Júnior, tá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. Tá nessas 4 plataformas.
vocês podem procurar lá, já tem vários episódios e esse bate-papo também vai estar na íntegra no podcast. Por isso minha preocupação com como é que o áudio estava saindo. Hanna começou de 7 horas, Hanna entrou agora, faz tempo que começou. Hanna é do perfil Estude Todo Dia marcando. Hanna, vai ficar disponível, tá? O vídeo vai ficar. A gente está quase acabando, estamos indo para o último ponto, mas não se preocupa, vai ficar disponível e você vai poder assistir na íntegra. Assim que acabar aqui, eu já deixo disponível, você pode voltar a assistir tudo. Então, Mônica, a gente tem um último ponto a tratar. Eu já estou partindo para esses informes antes que eu esqueça. O nosso último ponto para tratar é sobre mudança de planos. Sobre que algumas pessoas tinham planos de viagem, estudo, novos empregos e tudo mais. Hanna, me perdoe. Ela disse, professor, é que aqui são 7h30. Eu esqueço que o Brasil é enorme e nós temos 4 fusos horários. Colocar o horário de Brasília. Vou lembrar de colocar o horário de Brasília, porque estamos aqui, eu estou em Mossoró, no Rio Grande do Norte, a nossa querida convidada está em Limeira do Norte, no Ceará, e nós estamos no fuso de Brasília, São Paulo e tudo mais. E tem a galera que não está nesse fuso. Mas não se preocupe, Hanna, minha querida. Você pode até já agora, eu acho que arrastar essa live para assistir desde o começo, que ela não vai ser derrubada, ela vai ficar disponível, tá? Então, bem lembrado. Obrigado por lembrar que o Brasil é enorme e que tem gente do Brasil todo aqui. Mas vamos lá. Mona, sobre mudança de planos. O que a gente podia abordar nesse aspecto? Quando eu botei esse ponto, foi muito de olhar para algumas frustrações, né, de ter toda uma programação, aquela coisa do que eu falei que a gente supõe que controla as coisas, né, que a gente controla o que vai fazer, que a gente sabe exatamente como que vai ser, o que é que eu vou fazer depois, enfim. E de repente fomos arrebatados assim por algo muito maior, porque nós somos uma coisa muito pequena no universo mesmo. Lembrar disso faz com que a gente tome o nosso canto, assim, de que não somos donos de tudo, inclusive do destino, não temos como ser, né? E aí a mudança de planos é algo que eu tenho visto com muita frequência, sabe? Assim, na clínica e na vida pessoal mesmo, né? A gente, desde quando começou a quarentena, a gente precisou suspender todas as questões profissionais presenciais. Então, nem tudo pode ser adequado ao formato online, porque existiam algumas, principalmente para a psicologia, na minha abordagem, né? A gente trabalha muito com questões corporais, com vivências, então, tem gente que faz, mas eu ainda não me adaptei a colocar essa parte do humano por meio de uma tela. Então, ainda não faz parte dos planos. Mas mudar coisas que vinham sendo planejadas há vários meses, né, que vinham sendo nutridas, que vinha sendo depositada energia, e de repente a gente precisou remarcar. A primeira orientação foi: vamos remarcar. E aí, remarcar para quando, né? Quando é que a gente sabe que isso vai voltar? Então, foi mudar os planos mesmo. Algumas coisas foram suspensas já, e agora a gente está ou adequando outras coisas ao formato online, ou pensando em coisas novas no formato online. Mas voltando também para os teus alunos, né, que te acompanham, teve uma pergunta também em relação à prova, né, de que já vem tentando há algum tempo e que vem se sentindo desmotivado, que vem se sentindo mais cansado, que o conteúdo está muito chato, que não consegue mais ler nada. E aí eu trago tudo que a gente já falou até aqui, de contexto, de ansiedade, de medo, de emergir sentimentos novos. Isso gera uma muvuca muito grande na gente, então é muito fácil que eu perca a desmotivação diversas vezes, seja pelo meu histórico de reprovação, ou de por eu estar tentando pela primeira vez e não vai ser agora, e se depois eu não estiver mais tão bem preparado. Enfim, a sensação de desmotivação, de que agora não vai dar mais certo, acaba sendo muito grande. Né? Então, juntando tudo isso, o que eu venho falando muito é que esse é um momento de transição. Momentos de transição servem para a gente parar,
olhar o que é que vinha sendo feito, o que é que fazia sentido, o que é que faz sentido manter, o que é que eu consigo manter, o que é que ainda me alimenta, as minhas motivações são as mesmas, será que isso, eu preciso mesmo disso? Um momento para que a gente olhe e avalie, e não para tomar decisões agora. Por quê? Porque a gente está dentro de uma bolha, né? De novo, eu estou sendo repetitiva propositalmente, para que a gente não esqueça disso. Sim. Estamos dentro de um parêntese muito grande, assim, 2020 começou, de repente abriu-se um parêntese e a gente está aqui. Até que ele se feche e a gente dê continuidade à vida, muita coisa está acontecendo aqui dentro, mas nada que faça com que a gente mude, porque a gente está dentro de um sistema que mexe com as emoções, que mexe com os pensamentos, que fazem com que a gente olhe para as coisas, para as metas, para as pessoas, para as relações, de uma forma muito diferente, muito contaminada, vou botar bem entre aspas essa palavra, que não seja tão limpa nesse sentido, né? Que eu não tome uma decisão grande que eu tenha chances maiores de me arrepender depois. Porque agora eu estou numa situação que não seria o normal da sociedade, né? Eu estou dependendo de muita coisa que eu não consigo controlar, que eu não consigo conduzir, que não dependem de mim. Então, lembrar disso tudo, sabendo que isso tudo me influencia enquanto pessoa também, serve para que eu possa refletir, não para que eu tome uma decisão grande. Então, mudar de plano, quando eu falo, seria eu ia viajar agora em maio, e agora eu só vou viajar quando tudo isso se normalizar. E não de tô aqui estudando muito para a prova e vou desistir. Joguei tudo para o alto, não quero mais saber disso, porque isso seria uma decisão muito maior e impactaria diretamente na tua profissão. Se tu não tiver uma certeza, se for uma angústia que já vem desde antes e agora está se ampliando, talvez faça algum sentido decidir alguma coisa. Mas se foi algo novo que surgiu agora, no meio dessa explosão de emoções, desse turbilhão de sentimentos, de pensamentos diferentes, talvez a gente precise frear um pouco e retomar isso quando as coisas começarem a normalizar na nova realidade pós-pandemia, para a gente ver o que é que vai fazer sentido, o que é que precisa ser reorganizado, se eu preciso mesmo mudar os planos, ou se eu só preciso readaptá-los para a nova realidade que vai surgir, que eu ainda não sei qual é. Acho que você tocou num ponto crucial, que essa nova realidade que a gente ainda não sabe qual é, essa falta de certezas, porque a gente constrói a vida baseada em muitas certezas, a gente sempre tem certeza de muita coisa, acha que está no controle, se abordou isso também, acha que está no controle, e quando vem uma situação que percebe que primeiro a gente não está no controle, e segundo que a gente já não tem mais tanta certeza assim de muita coisa. Isso acaba afetando muito o nosso dia a dia. Vê como a gente tem uma audiência qualificada, né? A gente falou de fazer uma listinha de tarefas e tal. A Hanna, que é do perfil Estude Todo Dia, se alguém quiser seguir, tá lá no Instagram. E tá aqui nos comentários, o Estude com Y, ponto todo, underline dia. Ela diz que usava esse método que é o Bullet Journal. Eu acho que é assim que pronuncia, que tem a audiência. Eu digo, não, é lista de tarefa. A pessoa vem e joga na minha cara Bullet Journal. Então, obrigado aí pela É um contribuição, nome Hanna. mais gourmetizado para a agenda, né? Sim, 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 sim. É uma agenda de Mas tarefas, tal, eu tudo sou arrumadinho apaixonada e por, tal. por papelaria, então, para mim, tem funcionado. E foi massa ela falar isso, porque, tipo, eu gosto muito de papelaria, então, caneta colorida, a folha mais desenhadinha, essas coisas me chamam muito mais atenção e, para mim, me ajudaram na organização. Como a agenda do celular, por exemplo, não me ajuda. Ver os nomes, Não, abrir uma eu não consigo usar a agenda calendário de celular, não rende para mim. abrir o calendário do celular e ver aquele monte de tracinho, aquele monte de coisa que eu tenho que clicar para ver o que que é, me causava Ó, muito mais angústia do que ajuda. eu nasci nos anos 80, eu tenho que usar isso aqui, é prancheta e papel. Pois é, e aí, para muita gente, a do celular já vai ser mais fácil, porque tá ali na mão, né? Já é mais prático mesmo. Por isso que eu digo, olha para o que é Sim. que funciona para você.
para muita gente, a escrita vai ser muito mais eficaz, para outras pessoas, um alarme no celular vai ser muito mais eficaz. Então, veja o que é que faz mais sentido, né? Sim, só um parênteses, Joelma falou da dificuldade aqui, que, ops, corrigindo, eu me sinto sobrecarregada, porque quando peço a ajuda dos filhos, as coisas são feitas pela metade, por isso prefiro fazer só. Joelma, o plano deles era esse, era fazer mal feito para você se encabular e fazer, não desista. Bota eles para fazer, continue aí, continue fazendo. E a Ivanilda Olha a usa. nossa mania, né? Eu falo nossa, porque isso é muito do feminino também, de achar que só o nosso jeito que tá certo, e aí por isso que a gente tem que ir lá e fazer o trabalho dobrado. Faça, Aí, mas faça por trás, né? Assim, que ele não veja, porque isso é uma forma de estimular, de ir aperfeiçoando é, também, né? pois é, e aquela história, né, que a gente fala, o nosso bom sotaque nordestino é só, se é para fazer com as ventas, saia que eu mesmo faço. Aí faz de qualquer jeito, aí vai lá, a mãe faz, aí ele fica, ó, se eu fizer mal feito, a mãe vai lá e faz. Então, é difícil. A Hannah disse que o Bullet Journal também estimula ela, porque é uma terapia, né? É uma terapia também. Ana Carmen disse que eu estou ficando obsoleto, suas ventas, que eu estou ficando obsoleto. Eu sou um homem de tradições, eu falaria de outro jeito. Mas, a gente falou em relação à mudança de planos, muita gente está tendo que passar por mudanças. Algumas, que assim, mudança faz parte da vida, né? A gente vive e sempre está passando por mudanças. O que está acontecendo agora, você usou essa expressão também, é que a gente está sendo empurrado forçosamente para mudanças. Pronto, muitas categorias profissionais iam passando por transição de alguns anos para migrar para o home office. Só que agora a galera foi empurrada para o home office. E eu falo por experiência própria. Eu jurava que eu ia adorar. Não, ia ser incrível. O primeiro dia de home office ia ser, olha, produtividade a mil, não sei o quê. Não funciona assim. Não funciona assim de jeito nenhum. Porque, primeiro, se por um lado eu estou em casa, estou em home office, o número de distrações agora aumentou muito. Eu me sinto mais confortável, você não se sente vigiado. Eu precisei de pelo menos umas 2 semanas para me readaptar e conseguir produzir tanto quanto mais eu vinha produzindo antes. Mas nas primeiras semanas, primeiras 2 semanas, e eu ficava naquela cobrança, não, 8 horas eu tenho que estar na mesa lá, como se eu estivesse no trabalho, de mil. Então, essas primeiras 2 semanas estavam me fazendo mal, porque eu estava querendo, fui jogado para o home office, como todo mundo, e apesar de, no início, eu achar que seriam só maravilhas, no começo não foi difícil, a disciplina, é o que a gente falou aqui, buscar a racionalidade no meio dessa loucura, buscar estabelecer algumas tarefas, horário, tomar banho, se vestir, vir como se fosse trabalhar, e com o tempo vai rodando. Dá uma semana, dá duas, vai rodando, e aí vai ficando melhor, vai fluindo melhor. Não é como ir para a repartição, mas também não tem como ser. Não tem como ser. Não tem como, não existe mais o mundo que a gente deixou antes da pandemia, não existe mais. A gente vai ter que encarar uma nova situação, novas circunstâncias, mudanças, mas que podem, com calma, com parcimônia, paulatinamente serem superadas. Né? Todas essas mudanças. Vamos sentir saudade de algumas coisas que a gente sentia e vamos abraçar boas novidades, mas é entender que realmente vai haver mudança de plano. É fundamental que aconteça algumas delas, inclusive. A gente tem muita resistência à mudança porque olha de uma forma muito ansiosa, né? Assim, a ansiedade traz o trágico à tona. É como se, ai, mas aqui já está muito bom, por que que eu vou mudar, né? Por que que eu preciso me arriscar? E se for pior? Tá, mas aí no medo de se arriscar, tu deixa de viver também, né? Sim. O medo é muito importante para nos livrar de riscos. Mas se aquela situação nova não te põe em risco, por que não, né? Por que que a gente não se arrisca tanto? Se arriscar mais, talvez seja um convite também disso tudo, né? Dá uma parada aí, olha para a tua vida, se arrisca mais nas coisas que fazem mais sentido, né? E não só
ir seguindo como de uma forma muito robotizada, né? Mas ver o que é que dá para mudar e se joga mais também, porque, enfim, é vida, né? E não só sobreviver. Sim, sim. Tá tudo muito bom, né? A galera dando um feedback muito bacana. Seguinte, só responder aqui o pessoal. Conceição, ela perguntou se a gente vai responder as perguntas especificamente de vocês. Conceição, todo esse papo, todo esse momento foi estruturado sobre os temas centrais das perguntas de todos vocês que me mandaram. Então, assim, de maneira direta, objetiva e de maneira lateral, todos os pontos das perguntas enviadas foram tratados aqui, mas genericamente, sem dizer o nome de vocês, sem expor essa realidade de nenhum de vocês. Até porque alguns mandaram as perguntas de maneira anônima. Então, a gente buscou que esse papo atingisse todos os temas das perguntas e que tudo fosse contemplado, tá? Deixa eu ver aqui, teve um comentário. A Hanna pediu para mandar um alô para Manaus, né? Manaus, alô Manaus. E próximo ano vai ter concurso do Tribunal de Contas do Estado. Aí, arrochando aí. O Ederson comentou que. Perdão, é porque a conta é do Ederson Gouveia, mas quem manda a pergunta é a Rosana Menezes. Essa tática de trocar de roupa como se fosse sair para o trabalho tem dado muito certo aqui em casa. E é você que está assistindo, está vendo essa live e não está mandando comentário nem nada, dá uma olhadinha depois nos comentários, você pode encontrar pessoas em situações parecidas com as suas, porque eu acabo não conseguindo acompanhar todos os comentários, mas a galera faz alguns comentários muito bons e podem ser muito, muito saudáveis, muito benéficos para você que tá me assistindo. E a Hanna mandou dizer que já está seguindo Mona Lisa e já vai acompanhar o trabalho dela. Lembrando que o arroba de Mona Lisa é esse aqui, ó. Tá aqui embaixo da logomarca dela, o Tornar-se Presente. E a Andréa pediu alô para Saúde, Bahia. Bahia, abraço para a galera da Bahia. Então, seguinte, vamos nos encaminhar então para os fechamentos, né? Eu gostaria de pedir agora a Mona Lisa que fizesse o seu merchan, que falasse como é que está atendendo, desse o alô, se despedisse da galera. Chegamos aqui, como eu te disse, Mona Lisa, no começo, a galera tem se mantido presente. Estamos sempre aqui mantendo ali os 35, 45 ao vivo e a galera assiste muito nas próximas semanas porque o vídeo vai ficar disponível aqui. E se você prefere podcast, esse papo também vai estar no podcast amanhã, depois de meio-dia. Vai estar lá porque eu vou extrair o áudio, vou limpar o áudio e vou colocar no podcast se você gosta de curtir podcast. Então, Mona, eu vou na reunião, tá? Mona, depois que você der seu alô, fizer seus fechamentos aí, eu vou pedir que você aguarde que eu vou encerrar a live e volto para a gente se despedir aqui na conferência, tá? Então, Tá fique à bom. vontade para fazer seu encerramento, sua despedida, que eu já vou partir para os fechamentos aqui. Ai, gente, eu morro de vergonha de fazer merchan, porque isso não é estimulado na psicologia. Então, tudo que eu faço é assim, com muita. Ai, meu Deus, vai falar, né? Mas, enfim, estamos aqui. Valmir me disse que era para ficar falando do meu Instagram, né? Mas ele fez esse trabalho aí muito bem. O Tornar-se Presente é o meu perfil profissional, né? Então já tem 2 anos que eu alimento esse perfil, tanto com pensamentos meus, como com algumas citações de livros que eu estou lendo, enfim, com o que vai emergindo aí no dia a dia. E eu tenho me dedicado um pouco mais a ele. Eu acho que isso foi até uma das coisas boas, das poucas coisas boas do isolamento, foi conseguir alimentar melhor e manter contato com muita gente por meio do Instagram. Né? Então, lá tem um link para o meu WhatsApp, tem o direct, se alguém ficou com alguma dúvida ou não quis se expor aí nos comentários perguntando, pode ficar à vontade de mandar mensagem também. Eu estou atendendo online, né, neste período. Não era nem de longe uma modalidade que eu pensava em ter, mas por tudo que está acontecendo, a gente vai se ajustando Mudanças, né? criativamente. Todo mundo passando por mudanças. E, por incrível que pareça, provavelmente eu continue atendendo online também depois que eu voltar aos presenciais, porque
está dando certo, né? Contato e presença não se dão apenas no meio físico, apesar de ser muito melhor mesmo, mas por meio da tela também a gente consegue cuidar uns dos outros. E então tem sido uma experiência bem bacana, e é isto, estou atendendo online. E eu vou deixar como dica e como dica de mexão também, né? Mas nem tanto, porque isso não é mais tão profissional. Teve um projeto novo que surgiu nesta quarentena também, que foi um podcast meu e de uma amiga, mas completamente fora da psicologia, né? Então a gente conversa como se tivesse mesmo duas amigas conversando, sem se preocupar muito com teoria, então é uma conversa bem mais descontraída. E eu falo isso como dica para que vocês também se inspirem e permitam que a criatividade de vocês surja nesse momento e se permitam fazer coisas que antes tinham vontade, que não conseguem fazer e que talvez agora possam ganhar mais espaço. Então, para quem curte podcast, é o Conversas Encorpadas, e ele só não está no Deezer, depois vou perguntar como é que põe, mas ele está no Spotify, e mesmo para quem não tem conta no Spotify, os podcasts são todos gratuitos, dá para ouvir sem propaganda, sem nada. Tá no Spotify, tá no Apple. Como é o podcast? Repete o nome do podcast. Conversas Encorpadas. Dá para achar lá no Tornar-se Presente? Tem alguma referência aí de lá já? Tem. Só não sei como. Porque assim, eu não vinculei tanto, justamente porque não era algo tão profissional. Mas tem uma postagem, uma das últimas postagens. Tem a nossa boa conversa, uma coisa assim, em uma das últimas postagens. De qualquer forma, o link do podcast, essa informação não está na descrição do vídeo, enquanto está rolando a live, mas aí, se você estiver assistindo, já no dia seguinte, vai ter na descrição aqui do vídeo também a referência sobre o podcast da nossa amiga psicóloga Mona Lisa Bernardo e da amiga dela nesse papo, vai estar aqui na descrição também, tá? Quem já quiser sair da live agora e já procurar o podcast, repete só mais uma vez. Conversas Encorpadas. Né? Pronto, a Hanna já botou aqui, Conversas Encorpadas. Já estão perguntando quando é que vai ter outra live com a psicóloga. Já está perguntando aqui, que a psicóloga top. A Hanna já perguntou quando é que vai ter de novo, não sei. A Mona Lisa, a agenda dela é complicadíssima. Você não tem noção de como foi difícil fazer essa mulher. É difícil. Tive que jogar na cara dela mais de 5 anos de amizade para ela poder topar. Analisa, então, como a gente tinha combinado, espera só um pouquinho aí, que eu vou encerrar deixa eu agradecer mesmo, né? Que eu não agradeci, gente. Não, muito obrigada. Muito obrigada aqui por terem ficado até o final. Eu espero realmente ter conseguido ajudar. Reforço, se ainda ficou alguma dúvida, podem me mandar mensagem ou mandar para o Valmir, que ele me encaminha. E é isto. Até a próxima, então. Tá. Para quem está curtindo aqui a live, vamos encerrar aqui rapidinho. Então, olha só, cheguei aqui de novo em primeira pessoa. Então, pessoal, é o seguinte, espero que tenha sido bom, tenha sido proveitoso para vocês. Espero que esse papo com a psicóloga Mona Lisa Bernardo tenha sido agradável, tenha sido fluido, tenha sido leve para um momento tão difícil, um momento tão complicado que a gente tem passado, tá? Então, se você chegou no final já, não se preocupa. A live vai continuar disponível aqui entre os vídeos do canal. Você pode assistir, começar agora, assistir depois, mandar para um amigo, mandar para uma amiga. Se foi proveitoso, você acha que vai poder ajudar ele também como ajudou você, manda para o seu familiar, manda para a sua pessoa querida, que a gente espera realmente que seja proveitoso para a maioria de vocês. Lembrando que para quem curte podcast, esse episódio vai estar amanhã também disponível no podcast. E para encontrar a psicóloga Mona Lisa Bernardo, se encontra ela lá no @tornar-se presente, tudo junto, lá no Instagram. Vai ter a referência do Instagram dela aqui. A Hanna colocou. Hanna, eu também prefiro, Hanna. Essa live ia ser no Instagram, mas não tem para onde correr, não. Eu prefiro live, eu gosto mais de live no YouTube para a gente poder ter essa dinâmica aqui, eu acho melhor. Então, é o seguinte, segue o perfil da psicóloga Mona Lisa Bernardo, curta esse vídeo, escuta lá o podcast, o meu, dela, e vamos passar por isso aí, um passo de cada vez, melhorando cada dia mais que o outro, tá? Então, galera, Cássia, boa noite, Joelma, Hanna, a galera que ficou aqui até os finalmente ainda,
A galera vai saindo no final, mas ainda ficamos os últimos, somos os últimos aqui. Galerinha, então, olha só, vou só fazer a transição aqui para o nosso banner de fechamento. Aguardo vocês semana que vem. Forte abraço, bons estudos e até mais.